Bem-vindo a este momento de recolhimento, verdade e restauração. Há instantes na vida em que o cansaço parece atravessar a alma como um vento frio que não pede permissão. Instantes em que o coração enfraquece, a esperança vacila e a mente começa a acreditar que chegou ao limite. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, carregando pensamentos que tentam convencer você de que não há mais por que continuar, que seus esforços foram inúteis ou que Deus se esqueceu de você. No entanto, é precisamente aqui, nesta fronteira entre o desânimo e o abandono, que Jesus faz algo que ninguém mais faz. Ele se aproxima de você. Há uma verdade silenciosa que poucos têm coragem de dizer, mas que o Evangelho testemunha em cada página. O maior risco não é cair, não é falhar, não é se perder no meio do caminho. O maior risco é acreditar que Deus desistiu de você. Quando a alma começa a acreditar nisso, o propósito se apaga, a visão se turva e o coração começa a chamar de fim aquilo que, para Jesus, é apenas o início de um novo capítulo. Por isso este vídeo existe. Porque quando você pensa em desistir, Jesus começa a revelar um novo propósito. Há uma lógica divina que não se explica pelas circunstâncias, mas pela fidelidade de Deus. Aquilo que você chama de ponto final, o Senhor chama de terreno fértil. Aquilo que você chama de fracasso, Ele chama de transformação. Aquilo que você chama de silêncio, Ele chama de preparação. Enquanto você ouve esta mensagem, permita que o seu coração se abra, mesmo que seja por uma fresta pequena. Basta uma única abertura para que a luz de Cristo entre. Há momentos em que Jesus não fala com palavras, mas toca com presença. E talvez este seja um desses momentos. Talvez esta seja a hora exata em que Ele escolheu revelar que você não está vivendo uma queda, mas uma transição. Não está no fim, mas no limiar. Não está sendo rejeitado, mas reorientado. O propósito que Jesus revela não nasce da força humana, nasce do encontro com Ele no instante em que você mais se sente fraco. Foi assim com Pedro quando afundou. Foi assim com Maria Madalena diante do túmulo. Foi assim com os discípulos na noite em que perderam a esperança. E é assim com você agora. Antes da revelação vem o vazio. Antes da direção vem o silêncio. Antes do novo propósito, vem o momento em que você acha que não aguenta mais. Você está exatamente onde Jesus pode recomeçar você. O momento secreto em que Jesus toca uma alma prestes a desistir. Há um instante silencioso que quase ninguém percebe, mas que muda toda a história espiritual de uma pessoa. É aquele momento em que o coração exausto chega perto de entregar as armas, quando a mente diz que não faz mais sentido lutar e quando tudo dentro de você parece caminhar para um fim inevitável. É exatamente nesse ponto, quando a alma pensa que está sozinha, que Jesus se aproxima com uma delicadeza que nenhum ser humano é capaz de reproduzir. As Escrituras revelam esse padrão muitas vezes. Em Lucas, capítulo 24, os discípulos de Emaús caminhavam decepcionados, acreditando que tudo estava perdido. Eles não perceberam que Jesus andava ao lado deles, porque a dor tinha nublado o olhar. A mesma dinâmica acontece conosco. A tristeza reduz o campo da visão espiritual e o desânimo tenta convencer a alma de que Deus não está mais presente. No entanto, é justamente nesse cenário que o Senhor se revela de modo mais íntimo. Jesus não espera você estar forte para se aproximar. Ele não exige clareza, não exige estabilidade emocional, não exige entusiasmo. Ele se revela justamente quando a alma está desordenada, quando o coração está pesado e quando a esperança parece ter evaporado. Ele faz isso porque conhece a estrutura humana,
sabe o quanto somos frágeis e entende profundamente a batalha interior que travamos nas sombras da mente. Quando você pensa em desistir, Jesus não vê derrota. Ele vê a exaustão de alguém que tentou, que buscou, que lutou, que se desgastou. E porque ele enxerga essa exaustão, ele escolhe tocar você antes mesmo que você consiga pedir socorro. Há um consolo profundo em saber disso. O Senhor não espera que você faça orações longas para que Ele se mova. Ele se move porque ama. Ele se move porque conhece você. Ele se move porque sabe exatamente onde o seu coração está doendo. Esse toque secreto não é sempre sentido de imediato. Às vezes, Ele toca por meio de um pensamento que suaviza a angústia. Outras vezes, por meio de uma paz inexplicável, que desce sem que você esteja pedindo. E há momentos em que Ele toca permitindo que você escute palavras que parecem ter sido escritas exatamente para a sua dor. Agora mesmo, enquanto você ouve esta reflexão, talvez o toque esteja acontecendo. Talvez seja na respiração que acalma, na esperança que começa a brotar ou na coragem que renasce devagar. Jesus se aproxima quando você está prestes a desistir, porque é aí que você mais precisa ser encontrado. E Ele sempre encontra. Oração guiada profunda. Jesus revela teu propósito quando minhas forças acabam. Feche um pouco o seu coração para o barulho exterior e abra completamente para a presença de Jesus. Este é um momento de intimidade, de entrega e de verdade. Respire de forma lenta e profunda, como quem permite que a alma encontre um lugar de descanso nos braços do Senhor. Agora, deixe que esta oração conduza você a um encontro real com aquele que revela propósito quando tudo dentro de você parece quebrado. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti com aquilo que sou e com aquilo que já não consigo sustentar. Trago o meu cansaço, a minha confusão, o peso que tenho carregado sozinho e que agora se tornou maior do que as minhas forças. Eu te peço, Senhor, acolhe aquilo que me machuca, aquilo que me rouba a coragem e aquilo que tenta me convencer de que não há mais um caminho para mim. Eu te entrego, Jesus, as áreas dentro de mim que eu não consigo consertar. Entrego os pensamentos que me enfraquecem, as lembranças que me ferem, as frustrações que me esvaziam por dentro. Tu conheces a minha história, cada detalhe, cada queda, cada tentativa, cada ferida escondida. Nada em mim é segredo para Ti. Por isso, eu te peço que entres no lugar onde o meu coração pensa em desistir. Toque, Senhor, o ponto exato da minha dor. Onde há medo, derrama a Tua coragem. Onde há desânimo, derrama a Tua esperança. Onde há confusão, derrama a Tua luz. Onde há ferida, derrama a Tua cura. Eu te abro as portas do meu interior como quem não quer mais se esconder. Permite que Tua presença encontre espaço dentro de mim, que Tua voz silencie o caos, que Tua paz abrace a minha alma. Jesus, revela o Teu propósito para mim. Não aquele propósito que eu imagino, mas o propósito que nasce do Teu coração. Aquele que sustenta, direciona e cura. Mostra-me que este momento não é o fim. Mostra-me que, enquanto eu pensava em desistir, Tu estavas preparando um novo começo. Conduz meus passos, renova minha visão e acende de novo o fogo que se apagou. Eu descanso em Ti, Senhor. No Teu amor encontro força. Na Tua verdade encontro direção. E na Tua presença encontro aquilo que o mundo jamais poderia dar. Que o Teu Espírito Santo me guie, me restaure e me faça perceber que o Teu propósito para mim é maior do que qualquer dor que eu tenha vivido. Eu confio em Ti, Jesus. Fica comigo. Quando Deus esconde o propósito para revelar força,
O ciclo invisível da maturação espiritual. Há momentos na vida espiritual em que o silêncio de Deus pesa como uma parede e a ausência de respostas parece significar abandono. A mente tenta interpretar esse silêncio como desinteresse, e o coração, ferido, começa a concluir que não há mais propósito, não há mais caminho, não há mais futuro. É aqui que muitos se perdem, porque não compreendem a dinâmica delicada do modo como Deus conduz uma alma que Ele deseja amadurecer. O silêncio de Deus nunca é vazio. A demora de Deus nunca é descuido. A ocultação do propósito nunca é punição. Há um ciclo invisível que sustenta o crescimento espiritual de todos aqueles que caminham com Jesus. E é exatamente esse ciclo que você está vivendo agora. A Sagrada Escritura é clara ao mostrar que Deus não revela seus maiores propósitos nos momentos de euforia humana, mas nos momentos em que o indivíduo é levado ao deserto. Em Êxodo, Moisés não recebeu direção diante da multidão, mas no silêncio da sarça ardente. Em 1 Reis, Elias não encontrou o Senhor no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na brisa suave que surge quando todos os outros ruídos se calam. Em Marcos capítulo 1, Jesus se retirava constantemente para lugares ermos, porque é no deserto que a alma se torna capaz de escutar o que o barulho do mundo encobre. O deserto não é castigo, é preparação. Quando Deus esconde o propósito por um tempo, Ele está trabalhando algo em você que precisa ser fortalecido antes que você avance. Ele está amadurecendo regiões interiores que ainda não estão firmes, ajustando partes da sua vida que não suportariam o peso da missão que virá. Muitas vezes, aquilo que chamamos de atraso é, na verdade, a misericórdia de Deus, evitando que entremos em uma batalha sem estarmos preparados. O silêncio não é falta de direção. É um convite para aprender a ouvir com mais profundidade. Há também outro aspecto que poucos compreendem. Deus muitas vezes oculta o propósito, porque a revelação completa antes da hora poderia gerar ansiedade, orgulho ou precipitação. O Senhor conhece sua estrutura. Ele conhece o ponto em que sua alma desaba, o ponto em que se cansa, o ponto em que se perde e o ponto em que floresce. Quando Ele retém por um tempo a visão do que virá, Ele está protegendo você da pressa que destrói, da comparação que corrói, da dúvida que paralisa. Ele revela no tempo exato para que aquilo que Ele mostrará não seja uma carga, mas um caminho possível. Esse processo pode ser doloroso porque a nossa natureza deseja controle. Queremos saber para onde ir, como agir, o que esperar. No entanto, Jesus não chama você para o controle. Ele chama você para a confiança. Observe como ele conduz os discípulos em João, capítulo 13 e seguintes. Ele não revela tudo de uma vez. Ele prepara o coração deles pouco a pouco, mesmo sabendo que enfrentariam sofrimento. Ele sabe que uma alma que confia não depende de explicações completas, mas de presença contínua. Por isso, antes de revelar propósito, ele revela fidelidade. Antes de mostrar direção, ele firma identidade. Antes de ensinar sobre missão, ele cura feridas. Você talvez esteja vivendo essa etapa exata. Talvez esteja na fase em que tudo parece suspenso, onde as portas não se movem, onde os caminhos parecem fechados. E, no entanto, algo dentro de você insiste em permanecer. Insiste em continuar ouvindo. Insiste em esperar. Não ignore isso. Esse impulso de permanecer não nasce de você. É o Espírito Santo sustentando sua fé no meio da escuridão. A fé não é o brilho de uma emoção forte. A fé é a decisão silenciosa de não desistir quando não há mais respostas. É nesse terreno árido que Deus planta o propósito que virá.
A maturação espiritual acontece no oculto. A raiz cresce antes da árvore aparecer. O vaso é moldado antes de ser usado. O campo é preparado antes da semente germinar. Deus trabalha primeiro na profundidade que ninguém vê. É por isso que você se sente invisível, parado, sem movimento. É porque o movimento não está acontecendo ao redor. Está acontecendo dentro de você. O Senhor está construindo força onde antes havia fragilidade, clareza onde antes havia confusão e firmeza onde antes havia dúvida. Quando Deus finalmente revela propósito, não é um choque para a alma, é um reconhecimento. É como se tudo dentro de você dissesse: eu não sabia explicar, mas eu sabia que Deus estava fazendo algo. O silêncio ganha sentido, a espera ganha significado, a dor ganha luz. Você percebe então que nada foi desperdiçado, nada foi em vão, nada doeu sem que tivesse um motivo. A revelação do propósito não acontece como um prêmio, mas como a colheita de tudo o que Deus trabalhou no escuro. Por isso, não tema esta fase. Ela não é abandono, ela é cuidado. Deus não está retirando você do propósito. Ele está treinando você para sustentá-lo. Ele está formando você na maturidade que será necessária para aquilo que virá. Ainda que agora pareça confuso, haverá um dia em que você olhará para trás e entenderá que este silêncio foi a construção da sua força. O que você chama de demora, Deus chama de preparação. E tudo o que Ele prepara, Ele cumpre. A mentira da desistência, o inimigo da alma que tenta convencer você de que o fim chegou. Há um momento na jornada espiritual em que a batalha deixa de ser exterior e se torna completamente interior. É quando as circunstâncias ao redor parecem não mudar e a mente, desgastada pelo tempo, começa a construir conclusões que não nasceram de Deus. A desistência raramente chega como um grito. Ela chega como um sussurro, como uma voz baixa, como um pensamento que se repete até parecer verdade. A desistência é uma mentira construída devagar. E é por isso que tantas almas se perdem nela. O inimigo da alma não ataca primeiro com tragédias grandes. Ele ataca com interpretações falsas da realidade. Ele mexe nos significados antes de mexer nos fatos. Ele tenta convencer você de que o silêncio de Deus é abandono, que a demora de Deus é rejeição, que a dor é punição, que a espera é desperdício. Ele faz isso porque sabe que, quando a mente acredita que Deus desistiu, o coração para de lutar. E quando o coração para de lutar, o propósito começa a desmoronar por dentro. No entanto, a verdade revelada por Jesus elimina completamente essa distorção. Em João capítulo 10, nosso Senhor afirma que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. A desistência é sempre fruto de uma narrativa distorcida, nunca de uma realidade divina. Deus não retira propósito. Deus não abandona quem está quebrado. Deus não vira as costas para quem está ferido. Ao contrário, Ele se aproxima ainda mais. Mas o inimigo sabe que, se ele conseguir mexer na sua percepção, ele conseguirá fazer você duvidar daquilo que Deus já disse. A mentira da desistência começa na forma como você interpreta o que vive. Quando algo dá errado, a mente cansada conclui que nunca vai dar certo. Quando uma porta se fecha, ela conclui que nenhum caminho existe. Quando alguém decepciona você, ela conclui que ninguém é confiável. Quando você comete um erro, ela conclui que não serve para nada. Não são as situações que são definitivas, são as conclusões que a dor tenta impor. Jesus, no entanto, confronta essa lógica em todo o Evangelho. Em João capítulo 11, Marta acreditava que a morte de Lázaro era definitiva, mas Jesus viu oportunidade de glória.
Em Lucas capítulo 5, Pedro acreditava que sua incapacidade de pescar era fracasso, mas Jesus viu preparação para a missão. Em Marcos capítulo 5, a mulher hemorrágica acreditava que 12 anos de dor significavam fim, mas Jesus viu fé que transforma. Em todos esses relatos, o que parecia fim era, na verdade, o terreno fértil para uma manifestação maior da graça. A desistência se instala quando a alma perde a capacidade de enxergar como Jesus enxerga. Quando você olha apenas para o cansaço, não percebe que há um propósito sendo construído dentro de você. Quando você olha apenas para a ausência de respostas, não percebe que Deus está moldando sua sensibilidade espiritual. Quando você olha apenas para o que perdeu, não percebe que o Senhor está treinando você para receber o que virá. É por isso que tantas vezes Jesus, antes de realizar algo, pergunta: por que tens medo? Ou por que duvidaste? Ele não faz essas perguntas para expor fraquezas. Ele faz para recolocar o olhar no lugar certo. A mentira da desistência também nasce das feridas não curadas. Feridas antigas criam ecos emocionais que distorcem percepções atuais. Uma rejeição antiga faz você acreditar que é indigno. Uma queda passada faz você pensar que não pode tentar de novo. Uma traição dolorosa faz você imaginar que não deve confiar em ninguém, nem em Deus. Mas o Evangelho revela que Jesus não evita feridas. Ele toca nelas. Ele cura a partir delas. Ele transforma as cicatrizes em sinais de vitória. No ápice da dor, Jesus mostrou algo que destrói por completo a mentira da desistência. Em Mateus capítulo 27, versos 50 ao 51, quando ele entrega o Espírito, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Esse detalhe é profundo. O véu era a barreira que separava o povo da presença de Deus. E ao se rasgar, o Senhor mostra que justamente no momento em que tudo parecia ter terminado, estava começando algo totalmente novo. A cruz, que aos olhos humanos era fim, tornou-se o maior reinício da história da humanidade. A desistência é sempre a interpretação errada dos fatos. Deus enxerga além. Quando você acredita que o fim chegou, você está habitando uma narrativa que não nasceu em Deus. O fim não é determinado pelo que dói, mas pelo que Deus decide. E Ele já afirmou repetidas vezes que não abandona seus filhos. Deus não cria finais desesperados. Ele cria renascimentos. A desistência tenta convencer você de que não existe saída. Jesus revela que Ele é o caminho. Por isso, quando os pensamentos de desistência surgirem, e eles surgem até para os mais santos, lembre-se de que eles não carregam autoridade. Eles não definem nada. Eles são sintomas de um coração cansado, não decretos divinos. O inimigo fala ao desânimo. Jesus fala à identidade. O inimigo fala ao medo. Jesus fala ao propósito. O inimigo fala ao desespero. Jesus fala ao futuro. Não aceite como verdade aquilo que nasce da exaustão. Não interprete o silêncio como abandono. Não veja sua dor como evidência de que Deus desistiu. Ele nunca desiste. Ele nunca recua. Ele nunca a abandona. A mentira tenta levantar um muro entre você e o propósito, mas Cristo já derrubou esse muro com sua cruz. Você não chegou ao fim. Você chegou ao ponto onde Jesus começa a reescrever sua história. O recomeço que nasce de uma ferida, quando Jesus transforma o lugar da dor em ponto de partida. Há uma verdade profunda que percorre toda a história da salvação, mas que só entendemos quando chegamos ao limite das nossas forças. Deus nunca inicia um novo propósito a partir das nossas vitórias, mas sempre a partir das nossas feridas. A ferida é o ponto onde admitimos que não controlamos nada, onde reconhecemos nossa fragilidade, onde o orgulho cai, onde o coração se abre,
onde a graça finalmente encontra espaço. E é nesse espaço despido de defesas que Jesus escolhe recomeçar você. A lógica humana tenta esconder o lugar da dor. Tentamos ignorar, cobrir, fugir, maquiar. Mas a lógica divina faz exatamente o contrário. Jesus vai direto ao ponto que sangra. Ele não evita a ferida, ele entra nela. Ele toca aquilo que machuca, não para expor você, mas para reconstruir você a partir do que parecia destruído. É assim que ele age com Pedro, com Tomé, com a mulher samaritana, com o paralítico de Betesda, e é assim que ele age com você agora. Observe o que acontece com Pedro após sua queda. Ele prometeu fidelidade absoluta, mas negou Jesus 3 vezes. Sua ferida não era apenas moral, mas espiritual e emocional. Vergonha, culpa, medo, autoacusação. Tudo em sua alma gritava fracasso. Ele acreditava ter perdido definitivamente o propósito. Porém, em João capítulo 21, Jesus não evita esse tema. Ele não conversa sobre outra coisa. Ele não finge que nada aconteceu. Ele conduz Pedro de volta exatamente ao lugar onde ele caiu. Não para condená-lo, mas para restaurá-lo. 3 quedas, 3 perguntas, 3 afirmações de amor. A ferida virou o lugar do envio. O ponto da queda virou o ponto do recomeço. A história de Pedro não começou quando ele acertou, mas quando ele foi ferido e Jesus o levantou. O mesmo acontece com a mulher hemorrágica em Marcos capítulo 5. Ela carregava 12 anos de dor, vergonha e isolamento. Sua ferida não era apenas física, mas social e espiritual. Quando ela toca Jesus, ele reconhece a fé profunda, mas também reconhece a história de dor que a trouxe até ali. A cura física é imediata, mas a cura espiritual acontece no diálogo, no encontro, na revelação de identidade. Jesus não apenas a cura, ele a chama de filha, restaurando aquilo que estava quebrado muito antes da enfermidade. A ferida foi o caminho que a levou ao encontro que mudou sua vida. O mesmo se repete com Tomé. Ele não acreditou na ressurreição porque sua ferida emocional era profunda demais. Ele tinha perdido o mestre, perdido a esperança, perdido a direção. E mais uma vez, Jesus não evita a dúvida. Ele aparece e convida Tomé a tocar exatamente no lugar das suas chagas. Há uma mensagem silenciosa, mas poderosa nesse movimento. Jesus está dizendo: não temas o que fere. É aqui, nas feridas, que a fé renasce. O próprio corpo glorificado de Cristo carrega cicatrizes. Elas não desaparecem depois da ressurreição. Isso significa que a ferida, quando tocada por Deus, deixa de ser fraqueza e se torna testemunho. Com você não é diferente. O lugar que hoje mais dói, talvez seja o lugar onde Jesus mais deseja tocar. Aquilo que você tem vergonha de olhar, ele deseja transformar. Aquilo que você teme revisitar, ele deseja redimir. Há uma graça que só floresce em terrenos quebrados, uma força que só nasce depois da queda, uma maturidade que só surge após a dor. E é por isso que o recomeço que ele prepara não ignora o que machucou você. Ele se constrói sobre isso, não como peso, mas como fundamento de algo novo. A dor, quando entregue a Cristo, deixa de ser acusação e se torna caminho. Ela instrui, purifica, revela. Ela tira o excesso de autoconfiança, desmonta ilusões, quebra dependências, expõe o que estava oculto. Mas, acima de tudo, ela abre espaço para o amor de Deus entrar com profundidade. Quem nunca sofreu, acredita que caminha sozinho. Quem já foi ferido sabe que depende da graça. E quem depende da graça nunca permanece no chão. É preciso compreender que Jesus não desperdiça nenhuma lágrima,
nenhuma noite difícil, nenhuma espera longa, nenhum silêncio doloroso. Tudo o que você viveu está sendo usado para formar a pessoa que você está se tornando. Se você olhar para trás com sinceridade, perceberá que foi nos momentos mais difíceis que você cresceu, que você amadureceu, que você se aproximou de Deus. Não foi a facilidade que moldou você. Foi a dor lapidada pela graça. Foi a luta atravessada com fé. Foi a ferida que se tornou ponto de encontro com Cristo. E há algo ainda mais profundo. Deus não apenas transforma sua ferida em recomeço. Ele transforma sua ferida em missão. Aquilo que você viveu, aquilo que você suportou, aquilo que quase destruiu sua alma, será exatamente o instrumento que Ele usará para curar outros. O mesmo Jesus que consolou você, levará outros até sua vida para que encontrem consolo. A mesma palavra que sustentou você será a palavra que sustentará alguém. A ferida redimida vira testemunho. O sofrimento tratado vira compaixão. O deserto atravessado vira sabedoria. Nada se perde. É por isso que você não deve ter medo da dor que marcou sua história. Ela não será seu fim. Ela será seu começo. Jesus não escolhe pessoas perfeitas para realizar propósitos. Ele escolhe pessoas feridas que permitiram ser restauradas. Ele escolhe almas que aprenderam a confiar diante da queda. Ele escolhe corações que sabem o que significa depender completamente dele. Se você está ferido hoje, você está exatamente no lugar onde Deus costuma iniciar os maiores recomeços. O que te fere hoje será, amanhã, o ponto de partida do propósito que Ele está preparando. Ativação do novo propósito. Palavra final de envio, coragem e entrega total. Há um instante na caminhada espiritual em que tudo o que você viveu até aqui, todas as dores, todas as quedas, todos os silêncios, todas as esperas e todas as pequenas ressurreições interiores convergem para um ponto decisivo. O momento em que Jesus ativa o novo propósito que estava sendo preparado nas profundezas da sua alma. Este não é um propósito que surge de circunstâncias favoráveis, nem de emoções fortes, nem de ideias humanas. Ele nasce do encontro íntimo com o Senhor. Nasce do olhar renovado, do coração quebrantado, da experiência real de ser sustentado quando você já não tinha nenhuma força própria. É aqui que tudo muda. O propósito que Deus revela não é construído sobre a lógica da eficiência, mas sobre a lógica da graça. Ele não se apoia em suas conquistas, mas na fidelidade de Cristo. Ele não é ativado quando você se sente forte, mas quando você reconhece quem é aquele que o chama. O novo propósito de Jesus não é apenas uma tarefa, uma missão ou um caminho. É uma transformação de identidade. É a consciência profunda de que você não vive mais como alguém que tenta sobreviver, mas como alguém que foi encontrado. E quem é encontrado por Cristo nunca permanece no mesmo lugar interior. No Evangelho segundo João, especialmente nos capítulos 20 e 21, há uma dinâmica espiritual poderosa. Jesus não envia ninguém antes de restaurar, não restaura ninguém antes de curar, não cura ninguém antes de tocar a ferida e não toca ninguém antes de se aproximar com compaixão. O envio sempre vem depois da experiência de ser amado. Isso significa que o propósito não é um peso que você carrega, mas uma missão que nasce do amor que você recebeu. Se o amor não tivesse sustentado você, não haveria missão possível. Mas porque ele sustentou, agora há caminho. É importante entender que a ativação do propósito não depende de você sentir-se pronto. A prontidão espiritual não é sensação, é rendição. O que torna alguém apto para o chamado de Deus não é perfeição, mas disponibilidade. Não é a ausência de medo, mas a coragem de ir mesmo tremendo.
não é clareza total, mas a confiança de dar o primeiro passo sem ver o segundo. Deus não exige visão completa, Ele exige entrega completa. Uma entrega que se realiza na fé profunda de que se Jesus está à frente, nada que esteja atrás tem poder de impedir o que Ele quer fazer. O novo propósito sempre começa de maneira silenciosa. Ele se ativa no coração antes de se manifestar na vida exterior. Ele primeiro muda sua forma de pensar, depois sua forma de sentir, depois sua forma de ver e só então sua forma de agir. Tudo nasce dentro. Por isso, talvez você ainda não veja mudanças externas. Talvez as mesmas lutas continuem, as mesmas dificuldades permaneçam e as mesmas perguntas apareçam. Mas a semente já está plantada. O novo propósito já começou. A promessa já está viva. A direção já foi soprada dentro de você. O que Jesus inicia na alma, nenhuma força humana ou espiritual pode impedir. O Senhor não revela propósito para impressionar você. Ele revela para transformar você. E essa transformação faz com que você veja sua história de outro modo. A queda deixa de ser derrota e passa a ser parte necessária da sua maturação. A espera deixa de ser castigo e passa a ser treinamento. A dor deixa de ser punição e passa a ser purificação. O silêncio deixa de ser abandono e passa a ser o ambiente onde Deus fala mais profundamente. Nada será interpretado como antes, porque agora você vê não com os olhos do medo, mas com os olhos da fé. Quando Jesus ativa um novo propósito, Ele também concede uma nova coragem. Não é uma coragem ruidosa, impulsiva ou emocional. É uma coragem interior, firme, equilibrada, construída sobre a certeza de que você não está mais caminhando sozinho. Essa coragem nasce da promessa registrada em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias inclui dias bons e ruins, dias de dúvidas e dias de revelações, dias de força e dias de cansaço. Todos os dias significa que não existe cenário em que você será abandonado. Agora é o momento de dar um passo interior, um passo que não depende de circunstâncias, mas de decisão. Um passo que declara: Jesus, eu aceito o propósito que tu revelas. Eu aceito ser guiado, moldado e conduzido. Eu aceito seguir mesmo quando não entendo. Eu aceito confiar mesmo quando não vejo. Eu aceito permanecer mesmo quando tudo dentro de mim quer fugir. Eu aceito o teu chamado. Esse passo ativa o que estava sendo gestado em silêncio. Ele rompe amarras invisíveis. Ele abre portas espirituais. Ele inaugura uma nova estação. A ativação do propósito também envolve renunciar ao que ficou para trás. Não renunciar no sentido de negar sua história, mas no sentido de não permitir que ela determine seu futuro. A vergonha não pode mais ser sua identidade. A queda não pode mais ser sua narrativa. A dor não pode mais ser seu limite. Deus não constrói propósitos sobre ruínas abandonadas, mas sobre ruínas restauradas. Tudo o que você viveu, por mais difícil que tenha sido, está sendo integrado ao plano maior que Ele preparou. Agora, respire profundamente e permita que esta verdade entre com força. Jesus está iniciando algo novo em você. O que parecia fim é só o começo. O que parecia derrota é só a preparação. O que parecia silêncio é só o solo onde a promessa germinou. A ativação já começou. Deus está levantando você não como alguém que tenta sobreviver, mas como alguém que vai cumprir o propósito pelo qual foi criado. Você não foi esquecido. Você foi escolhido. O último passo: caminhar no propósito que Jesus revelou
e sustentar a fé até o fim. Finalmente, chegamos ao ponto em que tudo o que Jesus construiu dentro de você precisa se transformar em movimento, decisão e atitude espiritual. Até aqui, o Senhor tocou suas feridas, revelou mentiras, restaurou partes quebradas, iluminou o silêncio e abriu espaço para que um novo propósito nascesse dentro da sua alma. Agora, este propósito precisa ser vivido. Não como uma ideia distante, mas como uma verdade encarnada no seu cotidiano, na sua forma de ver o mundo, na maneira como você enfrenta dificuldades e principalmente na relação íntima que você sustenta com Jesus. Assumir o novo propósito não significa que você terá todas as respostas. Significa que você aprendeu a confiar em quem conduz seus passos. A vida cristã nunca foi um caminho de certezas humanas, mas de confiança divina. Foi assim com Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde iria. Foi assim com Moisés, que voltou ao Egito sem saber como libertaria um povo inteiro. Foi assim com Maria, que disse sim, sem compreender tudo o que isso lhe custaria. Foi assim com Pedro, que caminhou sobre as águas sem entender como era possível. E é assim com você agora. O propósito se manifesta na medida em que você avança. O novo propósito que Jesus revela não se apoia na força das circunstâncias, mas na fidelidade da promessa. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz que conhece os planos que tem para você, planos de paz e não de calamidade, planos de esperança e futuro. Mas esses planos não se cumprem enquanto você permanece no mesmo lugar interior. Eles se cumprem quando você decide caminhar na direção daquilo que Ele colocou no seu coração. É nessa caminhada que portas se abrem, que discernimentos surgem, que sinais aparecem. Deus não revela o mapa completo. Ele acende uma luz para o próximo passo. Talvez você ainda se sinta inseguro, e isso é natural. Toda mudança interior profunda mexe com áreas que estavam acostumadas ao medo. Mas lembre-se do que Jesus diz repetidas vezes no Evangelho: não temas. Essas palavras não são apenas para momentos de perigo físico, mas para cada momento em que a alma tenta retroceder, quando a mente tenta paralisar, quando o coração tenta voltar para trás. Não temas seguir o que Deus colocou em você. Não temas romper com velhos padrões. Não temas caminhar em terreno desconhecido. O desconhecido para você é a obra preparada por Deus. Caminhar no novo propósito também exige vigilância espiritual. Não porque o propósito seja frágil, mas porque a sua fé ainda está sendo fortalecida. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. A tentação, neste contexto, não é apenas moral, é emocional, é espiritual. É a tentação de desistir, de voltar para trás, de acreditar novamente nas mentiras que já foram desmascaradas. Por isso, a vigilância se torna exercício diário. Ela se manifesta na forma como você cuida da sua mente, como alimenta a sua fé, como escolhe suas palavras interiores. O propósito novo que nasce dentro de você também precisa ser regado com oração constante. Não uma oração de obrigação, mas uma oração de intimidade. Jesus não deseja apenas que você cumpra um plano. Ele deseja que você permaneça unido a Ele durante todo o caminho. Em João capítulo 15, ele diz que sem Ele, nada podemos fazer. Isso significa que o propósito não é sustentado pela sua força, mas pela união com Cristo. Sem essa união, o propósito se torna pesado. Com essa união, ele se torna leve e frutífero. Outro aspecto essencial é compreender que o propósito não é um evento único, mas um processo contínuo. Deus não entrega tudo de uma vez. Ele revela etapas,
Ele abre portas conforme você amadurece. Ele ilumina novas áreas conforme você cresce. Isso significa que o propósito não é estático. Ele se expande à medida que você se torna mais íntimo de Deus. Assim como a chama de uma vela pode acender outra sem perder seu brilho, o propósito inicial acende novos desdobramentos conforme você caminha. E cada desdobramento traz mais clareza sobre quem você é e sobre a missão que Deus colocou em suas mãos. Também é importante reconhecer que o propósito que Jesus revela sempre beneficia outras pessoas, não apenas você. Ele cura sua vida, mas transborda para curar vidas ao seu redor. Ele fortalece sua fé, mas também fortalece a fé de quem observa sua transformação. Ele trata suas feridas, mas usa essas feridas curadas para tocar corações que enfrentam dores semelhantes. Não existe propósito cristão isolado. A obra que Deus faz em você sempre se torna resposta para alguém. Por isso, caminhar no propósito é também assumir responsabilidade espiritual. É dizer: Senhor, usa-me do jeito que sou. Não espero perfeição para servir. Espero apenas a tua graça. Talvez você ainda enfrente dias difíceis. Talvez ainda haja noites de incerteza. Talvez ainda haja momentos em que a velha voz da desistência tente sussurrar. Mas agora você sabe a verdade. Agora você entende o processo. Agora você reconhece o toque de Jesus. E isso muda tudo, porque quem foi encontrado por Cristo nunca volta a ser o mesmo. Quem experimentou a restauração interior não volta ao estado anterior. Quem ouviu o chamado do propósito não consegue mais ignorá-lo. Agora é o momento da declaração final. O momento em que você diz a si mesmo e ao próprio Deus: eu continuo, eu sigo, eu confio, eu caminho, eu entrego, eu aceito o propósito que o Senhor revelou. Eu vivo este propósito não pelas minhas forças, mas pela força que vem de Cristo. Ele me guia, Ele me sustenta, Ele me protege, Ele me ilumina. E eu caminho, mesmo que lentamente, porque cada passo é conduzido pelas mãos de Jesus. Que esta verdade permaneça dentro de você. Quando você pensou em desistir, Jesus começou a reescrever sua história. E agora, essa história continua. Não como um fardo, mas como uma missão. Não como uma luta solitária, mas como uma caminhada acompanhada. Não como um medo escondido, mas como uma fé viva. O propósito está ativado e Jesus caminha com você.